Capítulo 119, Mercenário 3, Yonvou não podia mostrar sua raiva, ele apenas riu e disse: Desculpe o atraso. Eu queria vir imediatamente, mas não consegui. Não importa que você esteja atrasado. Tudo que importa é que você está aqui agora. Punch deu um tapinha no ombro de Yonvou como se fossem amigos íntimos. Todos os jogadores que os assistiam ficaram surpresos. Nunca soube que Bao Nin e o acumulador eram próximos. Ouvi dizer que ele o recrutou em pessoa do lado de fora da torre, mas não sabia que eles haviam ficado tão próximos. Se eles são tão próximos, por que ele não veio antes? Ele é uma pessoa interessante. Eles murmuraram entre si, intrigados, mas Yonvou sabia por que Bao estava se comportando tão calorosamente. Era bastante simples. Ele quer elevar sua posição no Dragão Vermelho. O acumulador era bem conhecido entre os membros do Dragão Vermelho. Alguns o viam como um novato de quem precisavam se livrar imediatamente, mas isso também significava que ele era um personagem significativo. Ele era um novato que matou um semi-ranker, um discípulo do Rei Marcial e um novato com grande potencial. Se Bao fosse visto como a pessoa responsável por conseguir que alguém assim mudasse de lado para Dragão Vermelho com os filhos do Rei Marcial e ainda trouxesse informações úteis sobre o Xiongvado, seria como matar dois coelhos com uma cajadada só para ele. Sua posição aumentará. Ele deve ter gostado do presente, também era bom para Yonvou. Quanto maior a recepção, mais fácil seria conseguir uma posição no Dragão Vermelho. Vai ficar tudo bem, se os filhos do Rei Marcial lutarem do nosso lado. Ele ficará aborrecido. Felizmente, Punch não era completamente ignorante. Ele apenas deu de ombros e disse: Faz um tempo desde que parei de escutar o meu pai. Sério? Acho que os filhos de Xiongran são tão talentosos que nem a tribo pode tocá-los. De qualquer forma, sejam bem-vindos. Bao tinha um grande sorriso no rosto enquanto levava Yonvou e seus amigos para dentro. Entrem, entrem. Estamos tendo uma conferência agora e há muitas pessoas para conhecer. Havia cerca de 10 rankers na sala de guerra esperando por eles. No centro havia um jogador com uma aura forte. Nenhum deles escondeu sua presença e Yonvou estreitou os olhos para eles. 81 olhos. Se o Xiongvado tinha os 5 deuses marciais, o Dragão Vermelho tinha 81 altos rankers em seu centro chamados de 81 olhos. O nome vinha da história de que o olho de um dragão continha dezenas de olhos compostos. Cada membro dos 81 olhos tinha poderes independentes e liderava seus próprios esquadrões de luta. Há um monte de rostos familiares e Yonvou reconheceu alguns deles do diário. Dracônico Branco, Fera Flamejante, Blaze, Anaconda Coroa, Gangue do Anel Vermelho. Eles estão planejando virar o 11º andar de pernas para o ar. Quando os olhos de Yonvou mudaram para o último rosto, ele ficou surpreso ao ver alguém que ele nunca esperava. Uma bela mulher com longos cabelos azuis que alcançava seus ombros. Yonvou a reconheceu instantaneamente, embora seu cabelo já tivesse sido vermelho e ela usava roupas confortáveis e comuns. O que há de errado, Young-min? Não é nada. Como ela não parecia querer revelar sua identidade, Yonvou fingiu que não a reconhecia. No entanto, seus pensamentos estavam um caos. Por que essa pessoa está aqui? O que alguém que detestava os andares inferiores, que acreditava serem lugares para insetos, fazia aqui? A guerra cresceu mais do que ele pensava. Bao apresentou Yonvou e seus amigos. Este é o acumulador e os filhos da família Xiongran da tribo dos Unichifres. Mesmo que vocês não estejam interessados nos andares inferiores, vocês já ouviram falar deles, certo? Alguns acenaram com a cabeça. Algumas pessoas mostrarão interesse, e outras, cautela. Mas a maioria não parecia se importar e seus olhos disseram claramente: e daí? Talvez eles não respeitem o Bao. Bao estava na mesma posição que Leonte. As pessoas de Arthia eram consideradas traidores e não inteiramente bem-vindas em outras organizações. No entanto, pelo menos Bao era conhecido por ser favorecido pela Rainha do Verão devido aos seus talentos e inteligência.
Tudo bem, vocês não se importam. Vamos ver quais serão suas reações após ver isso. Baal colocou uma pilha de papéis na mesa e todos os rankers voltaram sua atenção para isso. Sabem o que é isso? O que é? Baal sorriu. As localizações das tropas do Xiongvado. Isso é verdade. Raul, que estava lutando com o Xiongvado naquela manhã, saltou de seu assento. As expressões indiferentes dos rankers mudaram para as de surpresa. É claro. Você quer verificar? Baal jogou o mapa para Raul, que rapidamente o pegou e o abriu. Era um mapa detalhado do 11º andar com cruzes vermelhas marcadas em diferentes pontos. Raul tinha uma ideia de onde as tropas estavam, mas não sabia a localização exata. E as pessoas que trouxeram isso? Nossos amigos aqui. Baal deu um tapinha orgulhoso no ombro de Yonvou. O mapa era o presente que Yonvou havia dado a Baal. Ele memorizou o mapa no escritório do rei marcial com seus olhos draconianos e fez uma cópia exata. Claro, ele deixou de fora qualquer informação que pudesse ferir a tribo dos Unichifres, mas o que ele lhes deu foi o suficiente para ajudar o dragão vermelho a mudar a maré. O que você acha? Raul se encolheu com a pergunta de Baal e tossiu levemente. Acredito que precisaremos confirmar as informações primeiro. Pode ser uma armadilha do Xiongvado, certo? Ele estreitou os olhos para Yonvou e Punch. Baal concordou. Você não deveria ir verificar isso no Lobo Vermelho. Vou confirmar agora mesmo, senhor. Raul rapidamente saiu da sala de estratégia parecendo animado. Baal olhou em volta. Se o mapa é real, essas crianças nos fizeram um grande favor. O que acham? Se não houver objeções, gostaria de recompensá-las adequadamente. Ninguém disse nada, mas todos prestaram muita atenção. Baal aceitou o silêncio como sinal de aprovação. Presumo que todos concordem. Caim. Sim, senhor. Yonvou deu um passo à frente e inclinou a cabeça. A posição do líder da equipe 2 na Legião Estrangeira está vazia. Eu gostaria que você ficasse com essa posição. O que acha? Os olhos de Yonvou brilharam. A Legião Estrangeira era composta por 3.000 fortes mercenários. Era difícil se juntar a ela e ser líder de equipe. Significava comandar centenas de jogadores. Nenhum estranho já havia tomado um lugar como aquele antes, mas o presente de Yonvou era tão inestimável e seu talento tão requisitado. Yonvou acolheu a oferta. Ele realizaria muito mais em uma posição mais alta. Vou ficar aqui e subir até o topo. Ele iria caçar o Deus do Sabre, Lionte, Baal e todos os outros, se tiver chance. Esta é uma guerra onde espadas e flechas estão voando o tempo todo. Não parecerá incomum se alguém tiver um acidente. Uma zona de guerra pode ser um lugar de medo e horror para algumas pessoas, mas era tão confortável para Yonvou quanto seu próprio quarto. Ele já havia passado metade de seus 20 anos em uma zona de guerra e mesmo que houvesse magia desta vez, o essencial não havia mudado. O Deus do Sabre? Lionte? Baal? Não importa o quão talentosos eles fossem, Yonvou tinha certeza de que os superava em experiência de guerra. Yonvou, espere um pouco mais. É chato só com o Bilt, não é? Enviarei os outros caras para você em breve. A primeira pessoa que ele mataria era o Deus do Sabre, depois Lionte, finalmente, Baal. Ele já havia decidido sobre o pedido e criou um plano detalhado. O mapa foi apenas o primeiro passo. Aquela mulher me incomoda, mas não importa. Não. Na verdade, é melhor assim, já que as coisas ficarão ainda mais caóticas com o tabuleiro de xadrez ficando maior. Os olhos de Yonvou brilharam. Mas, primeiro, preciso aumentar minha credibilidade com Baal e assim, escondendo seus pensamentos, Yonvou inclinou a cabeça mais uma vez. Darei o meu melhor. Estou dizendo agora que não confio em vocês. É melhor você ficar fora do meu radar. A pessoa que os levou para a Legião Estrangeira sob ordens de Baal era chamada de Amber. Chefe do Dracônico Branco, membro da Coruja Venenosa. Yonvou vasculhou as informações sobre o Dragão Vermelho no diário. Amber também era chefe de Shamon, o que explicava por que ele estava olhando para Yonvou como se fosse matá-lo.
Ele estava irritado por eles se encontrarem como aliados e sua vontade de vingar seu subordinado era palpável. Se ele tivesse a chance, provavelmente enfiaria uma faca em Yonvou imediatamente. Yonvou imaginou que Amber tentaria tornar sua vida o mais desconfortável possível, mas ele esperava algo assim, então não estava muito preocupado. Amber olhou para o impassível Yonvou e então chutou a porta do quartel-general da equipe 2 da Legião Estrangeira. Bam! A porta quase quebrou. Parecia que eles chegaram durante um intervalo porque havia cerca de 250 pessoas lá dentro. Eles pararam de fumar cigarros e jogar e olharam para eles, enviando uma aura ameaçadora. Este é o seu novo líder de equipe, Caim, e esses dois são novos membros, Punch e Dora. Cumprimentem-nos como quiser. Amber fez uma última careta para Yonvou e se virou para sair. Líder. Ouvi dizer que alguém seria enviado para cá. Acho que era verdade, afinal. Mas ele não é um estranho. Quem é ele? A tribo dos Unchifres não é aliada do Xiongvado? Está tudo bem para eles mudarem de lado assim. Os membros da equipe estreitaram os olhos para Punch, Edora e Yonvou, olhando-os de cima para baixo. Os mercenários eram ferozes e preferiam estabelecer uma hierarquia entre si para julgar quem era o mais forte. Alguns deles olharam para a bela Edora com olhares persistentes e ela franziu a testa ligeiramente em desagrado. No entanto, Yonvou não parecia preocupado com suas atitudes e caminhou lentamente para o centro da sala. Os olhos de todos o seguiram e algumas pessoas fizeram caretas como se tivessem percebido algo de repente. Ei! Aquela máscara ele não é o acumulador. O quê? Acredito que você tem razão. Uma máscara preta que o faz parecer um fantasma, aquela armadura e os irmãos da tribo dos Unchifres. Definitivamente é o acumulador. À medida que a informação se espalhava, as carrancas em seus rostos também se espalhavam. Alguns puxaram suas espadas, lembrando quanto sofreram quando Yonvou acumulou todas as peças escondidas do 11º andar. Yongnin. Acho que você ficou mais popular quando não estávamos por perto, Punch riu. Os olhos de Yonvou estavam irritados. Embora ele esperasse algo assim, não o tornava menos irritante. Alguns mercenários se levantaram, segurando seus machados e espadas como uma intenção clara. Olha aqui, líder. Gostaríamos de ter uma palavrinha com você. Punch balançou a cabeça para eles como se fossem um bando de palhaços. Nossa, há muitas maneiras de cometer suicídio, não acha? Edora apenas silenciosamente assentiu como se concordasse. Capítulo 120, Mercenário 4, Yonvou estreitou os olhos para Punch, que apenas assobiou e desviou o olhar. Yonvou estalou a língua para si mesmo e se virou para os mercenários. O que você quer dizer? Sua voz estava cheia de aborrecimento. Os rostos dos mercenários mudaram, mas eles tentaram parecer o mais intimidadores possível. Você se parece com alguém que conhecemos e que nos deve muito. É por isso que queremos que nos diga quem você é. Vamos trocar nomes. Ele não disse diretamente, mas estava claro que queria saber a identidade de Yonvou. Yonvou não queria mais lidar com eles. Ele cruzou os braços e respondeu friamente. E se eu for quem você pensa que eu sou? O quê? O acumulador. Sou eu. Esse maldito. Os mercenários ficaram furiosos, correram para Yonvou e a sala rapidamente se tornou caótica. Yonvou não se moveu e chamou por Punch. Punch. Diga. Se livre deles. Por que eu deveria cuidar de um problema seu? Porque é irritante. Não? Será que devo cuidar disso? Sua personalidade é realmente... Punch murmurou baixinho e deu um passo à frente. Mas quando ele se preparou para lutar, um sorriso sinistro se espalhou em seu rosto. Bem, eu estava entediado, então acho que tudo bem. Bam! Punch avançou como se tivesse encontrado um brinquedo divertido, balançando os punhos enquanto começavam a explodir com o regime de trovões da família Xiongran. Houve uma grande explosão, mas quando ele estava prestes a destruir todos eles, Yonvou disse: Não mate ninguém. TSK.
Punch parou e olhou acusadoramente para Yonvou. A energia acumulada na sala diminuiu, mas ainda era o suficiente para ter um grande efeito. Bum! Bum! Punch quebrou tudo ao seu alcance. Se uma arma voava contra ele, ele a quebrava com as próprias mãos. Se um corpo voava para ele, ele o desviava com um cotovelo. Se magias voassem em sua direção, ele simplesmente as anulava com raios. Ack! Mas que merda é essa? Ele destruiu, esmagou e quebrou. Todo mercenário que atacava acabava com as pernas ou os braços cruzados em ângulos dolorosos. O chão logo ficou coberto de sangue e o ar estava cheio de poeira. Meu braço! Meu braço! Minha perna! Ai! Punch se movia como se estivesse em sua zona de conforto no meio de todos os gritos. Tvet, tvet! Mestre! Mestre! Eu gosto desse cara! Chirpiou no ombro de Yonvou como se estivesse se divertindo, rindo com as asas abertas. Como Chirp era muito jovem para distinguir o errado do certo, Yonvou estava prestes a dar-lhe um sermão sobre não acabar como Punch quando, de repente, sentiu uma presença em suas costas. Morra! Um mercenário que estava escondendo sua presença correu para Yonvou, balançando sua espada. Yonvou nem sequer levantou um dedo. Em vez disso, Chirp gritou com o mercenário: vá embora! Bum! Uma chama azul irrompeu da fênix, acompanhada por um vento forte. O mercenário foi ateado em chamas e jogado para o lado de fora do prédio. Arre! Você é tão chato! Chirp cruzou as asas e bufou, inchando o peito adoravelmente. Edora olhou para ele com surpresa. Ela sabia que ele tinha o poder das bestas lendárias, mas não percebeu o quão forte era. Yonvou olhou para dentro. A luta, ou o ataque unilateral, já havia terminado. 50 jogadores com pernas e braços quebrados gemendo no chão e o resto dos jogadores olhava para Punch com olhos cheios de medo. Merda! Minhas mãos estão cheias de poeira. Punch limpou levemente as mãos como se não tivesse feito muito. Ele se virou para olhar para os jogadores trêmulos. Eles não podiam encontrar seu olhar e desviavam o rosto. Sua vontade de lutar estava completamente esmagada. No entanto, Punch não havia terminado. Uma sobrancelha se contraiu. O quê? Vocês ainda estão de pé. Por que você não está batendo a cabeça no chão? Eles se entreolharam e hesitaram, mas quando Punch usou sua energia de trovão novamente, eles se ajoelharam e começaram a bater com a cabeça no chão. Por que vocês não estão fazendo isso também? Punch não planejava excluir os jogadores feridos e, na verdade, ele era mais duro com eles porque foram eles que lideraram a rebelião. Apenas aqueles cujos pescoços estavam quebrados estavam isentos e a aura feroz da equipe 2, que era como a de uma matilha de lobos, se dissipou completamente. Punch sorriu, embora não soubesse por que tantos humanos queriam ser espancados. No entanto, Edora estava um pouco preocupada. Aquela queimadura, essas eram todas as pessoas que se tornariam as mãos e os pés de Yonvou. Não havia problema em intimidá-los, mas não havia sentido em machucá-los tanto a ponto de torná-los inúteis. Ela pensou em pegar algumas poções no centro médico, mas Yonvou acenou com a mão no ar. Um fogo azul tão grande quanto a cabeça de uma pessoa apareceu. Era o fogo sagrado. Edora não tinha ideia do que Yonvou ia fazer. Ele sacudiu levemente o fogo sagrado e ele se dividiu em pequenas chamas que voaram em direção aos feridos. O quê? Eles se encolheram com as chamas que se aproximavam, mas o calor que entrou em seus corpos os deixou chocados. Suas feridas se curaram, ossos que estavam deslocados ou quebrados se juntaram novamente e a dor havia desaparecido completamente. Eles não estavam perfeitamente curados, mas a velocidade de recuperação era impressionante. Era como a cura ou recuperação de que ouviram falar uma vez, mas esses tipos de poderes curativos eram exclusivos de apóstolos ou sacerdotes caros. Os mercenários viram Yonvou sob uma nova luz. Os olhos de Punch e Edora se arregalaram também. No entanto, Yonvou, que simplesmente usou a opção purificação do fogo sagrado, não ligava nem um pouco. Ele continuou a dar ordens sem nenhuma emoção.
Punch. Sim? Yonvou apontou para os mercenários cujas cabeças foram plantadas no chão com o queixo. Não deixe ninguém escapar e quebre ainda mais os ossos daqueles malditos. Ele é um demônio. Não, ele é pior que isso. Esse cara não é humano. Nem um pouco. Merda. Nos curando e quebrando, como isso pode ser humano? Os mercenários se sentiram injustiçados. Eles queriam chorar, mas não podiam deixar nenhuma lágrima cair. Eles não podiam nem gemer de dor. Todos eles passaram por uma tremenda dor nas horas que se seguiram, desde aqueles que se rebelaram abertamente, até aqueles que só se sentaram para assistir à situação. Yonvou não ouviu seus apelos enquanto seus ossos se quebraram e se curaram repetidas vezes. Ele calmamente os observava como se nada estivesse fora do comum. Depois de um tempo, os mercenários enlouqueceram, mas o fogo sagrado também trouxe de volta sua sanidade. Eles não tinham como evitar a tortura. Eventualmente, mesmo aqueles que continuaram a ter expressões rebeldes em seus olhos desistiram e colocaram suas caudas entre as pernas. Agora, eles estavam muito assustados para sequer olhar Yonvou nos olhos. Eu só tenho uma coisa a dizer: preciso de um bom cão de caça. Não preciso de um louco que morda o dono. Essa é sua última chance. Os mercenários fecharam a boca, seus corpos cheios de arrepios do ar frio. Eles finalmente perceberam como a aliança dos clãs havia sido destruída. Mesmo que centenas de jogadores tivessem tentado capturar o acumulador, nenhum deles havia retornado. Alguns até disseram que o bar que vazou o paradeiro do acumulador foi arrancado pela raiz e a única razão pela qual o acumulador poupou as pessoas nele foi porque elas eram úteis. No entanto, ele os avisou que, se fizessem algo contra ele novamente, ele os removeria. Mesmo que os mercenários fizessem parte do Dragão Vermelho agora, ele ainda não deixaria nada escapar. Gulp. Os mercenários engoliram em seco, olhando para o chão porque não queriam encontrar os olhos de Yonvou. Agora não haverá mais situações irritantes e Yonvou tinha certeza de que os mercenários se tornariam seus cães fiéis no futuro. Vivos, eles eram bons cães de caça. Mortos, seriam almas saudáveis. Os mercenários continuaram olhando para o chão como se tivessem lido os pensamentos de Yonvou. Finalmente, Yonvou levantou-se e deixou o resto para Punch. Punch reclamou de todo o trabalho no qual não esperava fazer, mas nenhum de seus lamentos funcionou em Yonvou. Volte para a tribo se você não quiser. Porra! Eu farei isso. Nossa! Sério, você é tão... Punch gritou, cansado da atitude de Yonvou. Sua cabeça se virou bruscamente para os mercenários que já haviam sido curados. Ele teve que liberar sua raiva de alguma forma. Os mercenários ficaram pálidos. Ah! Meu irmão Punch está trabalhando duro até mesmo aqui, é o destino dele. Edora inclinou o ouvido para ouvir o desespero de Punch e riu. Ele veio com eles porque estava cansado de lidar com os negócios da tribo, apenas para acabar lidando com outras pessoas aqui. No entanto, a dor de seu irmão era sua alegria e o sorriso não saía de seu rosto. Yonvou riu enquanto olhava para Edora. De repente, ele pensou na mulher calma de cabelos azuis na sala de estratégia cheia de um poder familiar e imenso. O poder da espécie draconiana. Apenas 3 pessoas na torre tinham esse tipo de poder. Um deles era Yonvou, o outro era um meio-dragão meio-humano que havia desaparecido, e o último era a mulher do dragão vermelho. A rainha do verão. Os olhos de Yonvou escureceram. O líder do clã do dragão vermelho finalmente apareceu. Você pegou um garoto legal? Depois que todos saíram da sala de estratégia, a rainha do verão sorriu exuberantemente. Baal curvou-se, ajoelhando-se. Nunca esperei que aquela criança acabasse trazendo informações tão preciosas com ele. HM. A rainha do verão enrolou o cabelo em seu dedo. Raul acabara de relatar que o mapa havia colocado com precisão as localizações do Xiongvado. As forças do dragão vermelho se moveram e, após tomar um local, o resto caiu como dominós. O Xiongvado provavelmente ficou muito surpreso com os ataques repentinos. Você parecia muito atenciosa.
com aquela criança? Sim. Baal assentiu com cuidado e a rainha do verão não pôde deixar de sorrir. É claro. Ele é o terceiro discípulo daquele velhote. Quem não estaria interessado? O rei Marcial era o único que a rainha do verão chamava de velhote. Mantenha-o bem controlado. Vai ser divertido. Ele definitivamente parece ter alguns planos próprios também. Vou ficar atento. Baal curvou-se. O presente de Yonvou veio como uma surpresa. Seu interesse em Yonvou foi desperto pela relação do acumulador com Enova e ele ficou com raiva após ouvir que Yonvou acabou unindo forças com a tribo dos Unichifres e, por extensão, os Xiongvado. Mas sua raiva derreteu como neve. Yonvou ficou mais interessante quanto mais você olhava para ele. E quanto ao Leonte? Ele ainda está preso lá fora. O deus da espada está protegendo-o, então vai levar algum tempo. Leonte não sabia que a única razão pela qual conseguiu escapar era porque Baal permitiu que isso acontecesse para que ele pudesse levá-los até a pedra. Baal até colocou um dispositivo de rastreamento nele. No entanto, Leonte não foi a lugar nenhum e ficou parado no mesmo lugar. Que irritante. Ele está fazendo mais pesquisas sobre a pedra, eu suponho. Acreditamos que sim. Como você sabe, o deus do sabre recentemente se livrou das 4 bestas lendárias e algumas pessoas pensam ser devido à pedra. HM. Mas ele provavelmente não vai revelar a pedra até que esteja terminada, então decidimos jogar uma isca. Isca. Seguindo sua pergunta, Baal revelou seus planos. Depois que ele terminou de explicar-lhe, a rainha do verão riu, lambendo os lábios vermelhos com sua língua sedutora. Adorável. Acho que vai ficar tudo bem. Obrigado. Como recompensa, vou deixar você lamber meu pé. Que tal? É uma honra. A rainha do verão estendeu um pé. Com uma expressão encantada, Baal lentamente tirou o sapato dela e quando ele colocou o rosto perto do pé dela, o cheiro de rosas encheu seu nariz. A rainha do verão soltou a mecha de cabelo que ela estava girando e bagunçou o cabelo. Seu cabelo geralmente tinha um tom vermelho ardente, mas agora era de um azul suave. Seu cabelo vermelho era seu símbolo e a origem de seu poder mágico e ela precisava recuperá-lo o mais rápido possível. Asa Celestial, aquele filho da puta. Ela teve que suportar a humilhação de descer aos andares inferiores devido a uma pessoa morta. No entanto, não demoraria muito. Ok. Encontre a pedra rapidamente. Estará tudo bem, mesmo que esteja incompleta. Os olhos da rainha do verão ficaram pensativos. É a única maneira de restaurar meu coração dracônico. Continua no próximo vídeo.